Ao vivo, chá remoto com Darerabel. Mais uma quarta-feira, eu tenho um convidado super bacana, Ocimar Said. Vamos falar hoje sobre o tarô. Olá, olha o Igor aí, tudo bom? Ai, que saudade do Igor, gente, ó. Faz um tempão que nós não nos falamos assim, né? Saúde, Igor. Olha que delícia esse meu chazinho aqui. Gengibre, hibisco, cravo e pimenta do reino. Oi, Marina, tudo bom? Muito bem, eu tô esperando o Ocimar aqui. Ah, muito obrigado, Igor. Obrigado. Irmãozinho. Acho lindo quando você fala irmãozinho. É muito lindo mesmo. Tô esperando o Ocimar. O Ocimar fala sobre símbolos, né? Fala sobre cabala. E hoje nós vamos conversar sobre tarô. Olha o Ocimar aí, gente. Olha o Ocimar. Eba. Oi, Cléucio. Amigo, fica aí. Hoje é dia do amigo, ó. Hoje é dia do amigo. Olá, Multiverso Jedi, Nick. Hoje é dia do amigo, Nick, ó. Um abração. Vou chamar o Ocimar, hein? Deixa eu ver aqui. Sempre... Opa, agora. É sempre um pouco diferente. 1, 2 e... Olha a câmera virada, olha o microfone. Sempre a câmera Saúde! virada. Isso está acontecendo com o meu também. Na hora que eu ligo, a câmera está virada. Eu já fui nas configurações, eu não sei por que está acontecendo isso. É coisa estranha, né? Eu também parece que estou meio embaçado aqui. E aí, tudo bom? Tudo bom, e você? Excelente. Tempo que a gente não conversa, hein? Pois é, gente, que vida corrida é essa, hein? Você também está cheio de curso, né? Você fez um chazinho? Eu não fiz nada. Acabei de tomar uma aguinha, esqueci. Ó, Enrolado. então vou brindar aqui a sua Aqui, ó. presença, Tem aí um saúde. chazinho. Hum, Saúde. Aê. Aí. Então quer dizer que você anda dando cursos por aí, É, online. isso. Tive algumas ideias aí, algumas... principalmente a ideia da numerologia, né, que está muito forte, muita gente me pedindo a história do curso. E eu gravei e terminei ele agora, né, hoje. Olha Vou só. terminar de editar, é um básico aí, essa introdução ao pensamento do... Porque é o seguinte, entrar em contato comigo, numerólogos, dizendo expressões do tipo, tenho sede de descobrir o que é esse número, né? E Sim, aí sim. eu sei que para você sanar isso, você precisa de uma grande base, né? E no caso de numerologia cabalística, que é o foco desse pessoal, está na cabala, né? Uhum. Então, eu de alguma maneira essa introdução é apresentando a ferramenta que é a árvore da vida, né? E apresentando as chaves que são os arquétipos que você vai pendurar de alguma maneira nesse diagrama, né, para poder dar esse início, né, de parar de falar dessa numerologia de aspectos mais humanos, né, que a gente chama Uhum. de mistérios menores, porque está ligado ao tarô menor, né, são os aspectos humanos, né, o bom e o ruim, né, do aspecto humano. Então, quando você dá esse passo em busca da fonte dessa numerologia, abrir mão desse aspecto humano e se jogar nos mistérios maiores, junto com os arcanos maiores, né? E esses arquétipos universais, que eu, inclusive vou fornecer um PDF, né? Você sabe que eu sempre dou um PDFzinho cheio de coisa,
E aí, cheio de tabela, Muito e generoso. essas tabelas vão dar acesso a esses arquétipos universais. Sim, sim. Você é muito generoso, né? Sempre oferecendo material. Nossa, da onde que você tira, gente? Eu fico besta. Cada coisa que você me aparece. Eu comento que são das esquinas dos cantos da internet, né? A iniciação internética. Nossa, mas você tem olho bom para pegar esses materiais, né? Bom, um dos passos, já que eu estou falando desse curso, é saber qual material realmente te interessa, né? Eu acho que, da maneira que a gente está hoje, eu faço isso com os meus alunos de música também, é muito mais legal você ensinar ao aluno como filtrar, como ter uma informação de qualidade. Porque vai ter acesso a muita informação. E é através do quê? Desses diagramas. Né? Então, eu já logo jogo aquele diagrama da árvore da vida que eu uso para tudo e digo, se tiver dentro desse diagrama, é porque a gente está falando a mesma língua. Aí eu começo a filtrar os textos, né? E tem coisas que eu sei que é o texto, né? Eu te enviei um material aí do Roberto de Luciola, né? E aí, eu sei que a base dele é a mesma que a minha, então eu leio sem problema nenhum. Né? Mas tem gente que não, né? Você vê muitas vezes um esoterismo mais ligado ao inglês, esoterismo inglês, ou a medicina tradicional chinesa, que tem um elemento a mais, né? Então são coisas, arquétipos que você vai colocando que muitas vezes você tem que fazer adaptações aí. Né? Então eu já deixo a minha base, que é para o aluno saber, bom, se encaixa nessa base, nessas tabelas que ele mandou, é porque eu estou falando a mesma língua que ele. Então é mais ou menos assim que eu penso, né? Filtrar as informações que você tem acesso. Muito mais do que dar um PDF de 500 páginas de um livro que eu copiei e colei, né? Então meus PDFs normalmente são fotos, né? Não são PDFs de texto. São PDFs de fotos e tabelas, né? Sim. E o seu cliente acaba que ele tem uma interação melhor, né? Bom, ele é obrigado a ter essa interação, porque a tabela já é um instrumento de interação. Sim, então, eu acho que você mandar tabelas é muito melhor, porque você já vê de uma maneira horizontal o que está acontecendo. Né? Então, eu tenho tabelas de setenários, por exemplo, né? Que são cores, letras, números, sílabas, sabe? Uma porrada. E aí, esses são arquétipos universais ligados ao 7, que você já consegue dialogar. Né? E aí, dentro do 7, como pensar isso na numerologia? Não é só o 7, é o 16 também. Né? E se você for pensar a Sefira 7, né? O caminho 7 da Cabala, se você for para o lado mais cabalístico, né? Então, você tem sempre essa maneira de equilibrar esses arquétipos aí, e através das tabelas, tentar ficar um pouco mais fácil de você lidar com eles, né? Isso quando não são símbolos, né? São só tabelas. Ah, entendi. E aí a numerologia que está ligado à cabala e tudo isso, o tarô vem junto, né? Porque é uma coisa só. Numerologia cabalística, o que é a cabalística? Por que cabalístico? Porque a razão dos arquétipos que estão sendo colocados nessa numerologia, a gente tem, muitas vezes, eu proponho no meu curso básico, trocar a palavra, né? Muitas vezes você troca um número por uma palavra. Então, não é. Então, você tem 8 é sucesso, por exemplo, né? 3 é família, eu não sei realmente. Mas quando você troca por uma letra, e qual letra que você vai trocar? A letra hebraica. Que a letra hebraica é todo o fundamento do esoterismo ocidental. E a letra hebraica está dentro da carta do tarô. E a letra hebraica não é só uma letra, ela é um número também. E é por isso que está intrinsecamente ligada a Cabala com essa numerologia. Tá, e tá ligada a um anjo também, né? O anjo são arquétipos que você vai colocando no lugar. Tá. Né? Então, eu posso substituir, por exemplo, um anjo
né? Eu posso substituir Júpiter por Saquiel, Vênus por Anael, Marte por Samael, né? E eu posso substituir Júpiter, Saquiel, pela Sefira 4 Chesed. Então, na realidade, é tudo a mesma coisa, né? Então, o número, a Sefira, a letra hebraica, o planeta, depende das chaves que você vai utilizar. Se for a chave cabalística, eu falaria dessa tradução dessa Sefira. Se fosse a chave astrológica, eu utilizaria 4, Júpiter, né? Eu ia me referir a Júpiter, eu ia fazer alguma associação com Sagitário, por exemplo, né? Que tem Júpiter ali como regente. Né? Então, nada mais do que um dominós de arquétipos caindo, onde você vai acionando eles. Em busca de quê? Em busca de densificar esse abstrato, ou essa quantidade, para que você, de alguma maneira, receba isso, né? Como pacote de conhecimento. O fim disso é sempre uma experiência transcendental como número. Você dê o nome que você quiser. Ah, estou vendo um monte de portal 1111, portal... Isso são experiências transcendentais ali com o número, onde você vai dialogando com eles, né? Entendo. Então, agora você terminou esse curso de numerologia, né? Isso, que está gravado. Está gravado. Eu tive que gravar. E também eu criei uma outra série. Essa, o segundo episódio, vai ter tudo a ver com o nosso amigo Nick. Opa! Me diga. Ele convidou aí para fazer uma live aí com ele, aquelas lives dele de meia hora, sabe? E aí ele tem um certo interesse no 11, no portal 1111 recorrente, ele pergunta a respeito do 11. Olha só, e aí? E aí eu andei fazendo uma leitura aqui sobre esse 11 aí, que eu acho que ele vai curtir. E a leitura eu quero saber. Então, a leitura vai ser tão legal que eu vou fazer um episódio. Eu estou numa série que é aquela que eu mandei a foto no grupo, de algumas experiências, né, em trazer algum aspecto filosófico mesmo para o estudo, que é a série Mental Ascese. Né? Então, através do mental, eu escolho esse objetivo para a ascensão espiritual. E esse primeiro episódio que eu fiz de 3 horas, dividido nos 6 capítulos, né? Eu sou bem organizado, né, com relação aos materiais, né? Sim, verdade. Eu escolhi o quê? Eu escolhi o caminho do meio da árvore da vida. Que é o quê? Esse caminho que se encontra entre os 2 pilares, que você passa pelas sefiras, né? Sim. E aí eu sigo esotericamente, passo por passo, de Malkuth, fazendo associações com o 10, depois o Arcano 22, que liga Malkuth e Esod, e vou subindo. E ao final da 3ª aula, eu chego lá em Keter. Então, da 3ª hora, desculpa. Eu chego lá em Keter. Então, são desafios que eu me proponho e, através desse mental, traçar um caminho. E onde chega o Nick? Onde chega o portal 1111? Eu vou fazer uma associação com os 2 pilares que faltaram da Cabala. Se eu estou falando do meio, eu não estou falando dos outros 2. E aí minha associação do 11 vai ser ligado ao caminho do amor e ao caminho do rigor dentro da Cabala. Eu acho que vai ficar bem legal aí trabalhar o 11 dessa maneira, aí como o portal, o J e o B, né, que a gente vê sempre, né, as colunas do Templo de Salomão, que não deixa de ser o 11, né? O J e o B aparece em tudo quanto é lugar, o Inanna e Bhakti, né? Quando você fala de mistério crístico, você tem Belém, Jerusalém, você tem o próprio nome, o nome oculto de Jesus, né? Que é o que eles chamam de Yeshua Ben Pandira, né? Sem ter o JB, João Batista, né? Então, esses são os 2 pilares, o bom, o mau ladrão e Jesus no meio como o caminho do meio, né? Então eu vou fazer essa associação com o 11
e essas duas polaridades dentro da árvore da vida da Cabala. Vamos ver se fica legal. Gravar também umas 3 horas aí, mais um pouco para frente aí. Nossa, já gostei. Esse Nick, viu? Ele é terrível. Eita! Ele é provocador, ele é provocador. Ele é provocador, esse danadinho. Eu tô para marcar essa live com ele, mas a luz aqui acaba à tarde. Eu queria marcar à tarde com ele, mas eu acho que eu vou comentar, vou fazer à noite. E vamos ver. Amanhã eu vou falar com ele. Faz de manhã. Vamos ver. De manhã é bom, né? Que tem bastante sol, bastante luz. Uhum. Eu quero ver onde é que você vai colocar o tarô no meio de tudo isso aí que você está me falando. O tarô prático? Simples. Simples. Só que é o seguinte, eu queria fazer algumas ressalvas, né? Como eu estou falando de ferramentas corretas, né? Então, eu falei que esse meu curso de numerologia começou descrevendo a árvore da vida, o diagrama da árvore da vida, como uma ferramenta. Então, eu vou propor o uso dessa ferramenta que é o tarô do Oswald Wirth, que é esse tarô que eu uso em todos os meus vídeos, que eu uso em todas as minhas aulas, que eu envio por PDF, né, para vocês. É um tarô caro, é um tarô europeu, né? Eu mesmo não tenho esse tarô, quase ninguém sabe disso, né? Acho que você já sabia, né? Eu já tinha contado. Você falou. Eu não tenho esse tarô físico. Então, os arquivos que eu mando para os alunos, eles são os arquivos que eu tenho os meus insights também. Né? Eu uso aqueles arquivos. Né? Então, eu queria propor o uso do tarô do Oswald Wirth. Por quê? Porque ele é a ferramenta correta para acessar essa iniciação simbólica. Você não está perguntando nada, você está atrás de grandes arquétipos, você está atrás dos mistérios maiores e você precisa de quem fez esse tarô quisesse isso, né? Essa era a intenção do senhor Oswald Wirth, né? Que vem aí de uma sequência longa de Stanislas de Guaitá, ele vem desse esoterismo Cagliostro, Saint-Germano, né? Tudo ligado ao francês, né? E aqui no Brasil, esse passo além, que tem a ver, inclusive, com esse seu nome, que é o tarô do JHS, o tarô da nova era, né? O tarô do... como é que eles chamam? Tarô Agartino, né? Ele vem um passo além disso aí também. Então, é usar esse tarô, porque ele foi feito para isso. E aí? Como a gente está falando em numerologia, eu vou usar um exemplo de que eu usei na minha aula de numerologia que está aberta lá no YouTube. Então, ela é um pouco longa e eu proponho no final um exercício com o tarô, que é o quê? Que a gente está falando sobre os 5, né? A gente escolheu os 5, né? Acho que o Igor tinha pedido 5 na primeira aula. Foi o Igor. Assim. E aí eu falei, então vamos tocar o barco, só vamos falar de 5. E eu fui empilhando arquétipos de 5, né? Foi 1 hora de arquétipos. Foi 1 hora de... Mas foi bom. Mas aí eu queria usar esse tipo, né? Sim. E eu peguei o caminho 5 da Cabala. Qual é o caminho 5 da Cabala? É o caminho que tem 5 no meio. E aí, de um lado, eu tenho aqui, você tem a Sefira 2 e a Sefira 6. E aí eu dispus dessa maneira no PDF a carta 6, que é de onde ela sai, a carta 5, que é o 5, que é o que a gente quer, Sim. E a carta 2, que é o caminho da Cabala. Né? E aí, o que eu propus? Eu propus olhar e se questionar a respeito dessas 3 cartas. Uhum. Então, esse é o tarô prático na iniciação simbólica. Iniciação simbólica são símbolos.
E, na minha opinião, os símbolos que mais refletem, que mais trazem detalhes para você acessar os arquétipos, são os arcanos do tarô. Qual tarô? O 12 ao Divide. Por quê? Porque ele foi feito para isso. Então, se eu quero saber o que é o 5 mesmo, através de uma dessas iniciações, de uma dessas experiências transcendentais ligadas ao número, eu sugiro o uso do tarô, olhando ele e se questionando, né? A gente está tão acostumado a tirar 3 cartas, né? Quando você está começando a brincar com o tarô, você faz isso, né? Ah, deixa eu tirar uma cartinha hoje. Ah, estrela, né? Tem esse lance, né? Ah, meu torre, o que vai acontecer? É assim. Aí depois você evolui para as 3 cartas. Ai, meu dia hoje é 3 cartas, né? Aí você põe as 3 cartas. Então, qual é o meu convite hoje? Para você trabalhar o tarô prático na iniciação simbólica, é ter a intenção de descobrir um grande arquétipo. Você vai jogar essas 3 cartas não pensando como é o seu dia, mas pensando, esse é o 5. E quando eu desvendar, o que quer dizer esse arcano 6, com o arcano 5, com o arcano 2, quando eu desvendar esses arcanos conversando, eu desvendo o 5. E é esse que é o convite da iniciação simbólica. São olhando símbolos que você tem esses detalhes. Sim. Nossa, eu tenho tanto tarô, agora eu estou pensando, eu quero começar esse exercício amanhã. Mas eu não sei se eu tenho esse, acho que eu não tenho. Eu tenho, até do Crowley eu tenho. Tenho vários tarôs. Eu posso já começar com algum deles? Não, né? Tem que ser com esse, né? Que você tá. Não, você pode começar com qualquer um, né? Qualquer um, porque a pergunta é a mesma, o arcano é o mesmo. Qual que é a facilidade que você tem? Os grandes tarôs têm isso, né? Eu estou falando do Virt por causa disso. Você citou do Crowley, ele tem isso também. Você liga esses arcanos através de detalhes entre eles, né? Então, quando esses detalhes se comunicam, eles têm tudo a ver com a cosmogênese da gente que gosta tanto aí de uma teosofia do meu biose, né? Esse início, essa cosmogênese e é realmente importante, ela está presente no tarô, né? Então, é um tarô que o 8 e o 11 não estão invertidos, né? Que nem no Rider-Waite, por exemplo. Então, se eu inverto o 8 e o 11 numa leitura para alguém, não tem problema nenhum. Mas quando eu estou buscando esses grandes arquétipos, realmente eu sempre oriento a ficar no mesmo arquétipo. É ali, você não precisa ficar jogando a carta, né? Eu não tenho ela física porque eu não jogo ela. Eu medito sobre ela. Na minha aula a respeito do tarô, os primeiros passos, eu digo do tarô cigano, né? Então, ele desperta, às vezes, né? Ele é muito mais direto e aí vale a pena para dar aquele tranco na intuição, né? É um tarô mais simples. Então, eu prefiro muito mais manusear um tarô desse, mais simples, que eu não tenho essa pretensão toda, do que realmente ficar esperando ter esse tarô chegar da Europa para mim. Então, eu faço ele aqui, eu deixo ele grande na minha tela, né? Muitas das minhas experiências com então eu posso fazer assim, como você está fazendo. Por isso que eu envio grande, né? Tá. Sim. Eu envio bem grande, que é para você olhar literalmente, ver as cores, né? Cada cor ali tem um significado e elas se repetem, né? Você ia falar de uma experiência sua? Agora eu te cortei. Não, são essas experiências transcendentais que eu convido todo mundo para fazer. Tá, mas você tem alguma experiência, assim, algo específico, interessante para falar e que possa ser dito? Eu tenho como eu me esforço para identificar certas coisas, né? E não só me esforço, eu tenho um treinamento que eu fiz para mim mesmo a respeito de intuição, né?
a romper um pouco essa barreira dos símbolos que eu consegui romper aí recentemente através dessa meditação, né? Eu posso, a respeito de romper essa barreira dos símbolos, eu posso fazer um comentário. Eu não sei se você aprendeu outro idioma, né? Eu falo, além do português, eu falo inglês e espanhol fluente, né? Eu trabalhei com esses 3 idiomas, né? E eu aprendi Sim. os 2 em loco, né? Então, eu morei na Europa e tive a ideia genial de morar na Espanha e trabalhar em um lugar que só se falava inglês. Então, eu aprendi os 2 idiomas ao mesmo tempo. Voltei aqui para o Brasil, foi interessante. Mas eu lembro do momento em que eu fiquei fluente do espanhol, que foi o primeiro idioma. Né? Aquele momento em que eu estava em algum lugar e que eu reparei que eu estava entendendo tudo e que eu também estava respondendo tudo. Então, eu comparo essa experiência do ficar fluente ao romper um pouco esses símbolos, né? Ao conseguir ir realmente no arquétipo, que é uma coisa que eu realmente consegui, depois de, como eu disse para o Igor outro dia pelo WhatsApp, depois de 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? Então foi muito estudo, né? Olhando muito esses símbolos que eu olhei. Mas eu senti, da mesma maneira que eu senti que eu fiquei fluente no espanhol quando eu era novo, e da maneira que eu vi que eu rompi um pouco esses símbolos, né? E que as tabelas agora, elas já não fazem tão parte de mim, né? Então, isso foi uma experiência e foi num momento que eu sempre, quase todo ano, eu estou realmente dedicado a isso, estou imerso em algum estudo, e nesse ano eu estava também, né? Também relacionado à Cabala, nesse ano, e aí eu senti esse momento em que eu fiquei fluente, né? Então, é uma analogia que eu gosto de fazer de uma experiência transcendental válida, né? E que ocorreu através desses métodos que eu não canso de falar. Olhar o símbolo e se questionar sobre ele. Que eu aprendi com quem? Ademar Ramos. Ademar Ramos. O bom velhinho. Ademar. Fazer uma camiseta, iniciação Ademar Ramos. O bom velhinho, né? Poxa vida, olha o Igor falando que sem esforço não se conquista nada. E aí você ficou integrado, né? Vocês se integraram, né? Os símbolos e você... Não, são microsegundos, né? Os próprios arcanos, né? São microsegundos, né? Olha o Igor aí, ó. Outro idioma abre um novo mundo. Abre um novo mundo, né? Quando eu comento a respeito do biose e falo bem dela, é porque eu fiz buscas do que eu busco. Que você sabe, né? Às vezes eu te envio material, né? Eu fiz em todos os idiomas, né? Eu consigo, né, fazer busca em inglês, fazer busca em espanhol. Todo mundo consegue fazer buscas em outros idiomas, né? E a quantidade absurda de informação que a gente tem em português, e sem dúvida nenhuma, esse movimento da nova era mesmo, está ligada com o Brasil, né? Então, faz muito tempo que eu nem leio mais nada que não seja em português, né? A não ser livros sagrados. Então, livros técnicos de esoterismo, como aquele que caiu no meu colo que eu te mandei na semana passada, são realmente livros densos e de autores ligados ao biose, todos eles, né? Todos em português, e aquele sânscrito brazuca, né, que eles têm, aquele... ou não é? É verdade. Sabe que o cara é o biota do outro lado da rua, né? Então, eu gosto desse idioma que eles usam, né? E usar o português mesmo, né? Nossa, menino, que coisa, né? Na semana passada eu estava conversando com o Rafael, que ele trabalha com o calendário, não é calendário que fala, como que chama? É sincronário, né? Isso, sincronário.
das 13 luas, só que ele trabalha com sincronário dos maias mesmo, né? E ele só conseguiu acessar esse material por causa da língua, porque é em outra língua. E aqui no Brasil não tem nada que fala sobre aquilo. Eu já tinha procurado há um tempão. E ele também, ele estava caçando. E aí ele encontrou onde? Na Guatemala. Não é? A internet. Ele encontrou na Guatemala onde, né? Ele estava onde, né? A Guatemala foi pela internet ou não? Eu acho que ele morou... parece que ele morou fora também, alguma coisa assim. E aí então, ele trouxe de fora. Isso, a língua é essencial, só que eu acho que ela só vale mesmo ser aprendida quando ela é um idioma sagrado mesmo, né? Eu li no original muita coisa, principalmente do Samael Alvear, né? Que ele pensa um pouco diferente, né, de mim e tal, mas livros excelentes, né? Ele tem. Eu gosto muito do Samael, então é gente que eu leio em espanhol original, Mário Rosso de Luna, né? Então você tem alguns caras aí. René Guénon também eu tento ler no original, tentei, né? Quando eu li a primeira vez. Sim. Então, vale a pena. Muito se perde na tradução. Sim, a Ana Coutinho, oficial, disse: eu acho as palavras em português que tem alma, ela disse. Português tem, viu? Ela tem. E não só isso. Quando você estuda a Cabala, um negócio interessante. Se fala das 5 regiões da garganta, de onde sai o som. Então, você tem os 5 aqui, né? Você tem o glutural, o palatal, o labial, o dental, né? Então, e o português brasileiro não tem o glutural quase, né? Ele não tem nada fechado, a boca é aberta, né? Então, a gente tem aspectos ocultos, inclusive na pronúncia do português do Brasil mesmo. Você vê o português de Portugal, ele é realmente diferente, parece que o cara tá travado, aqui uma gravata apertando o cara, né? O brasileiro, né? Ele tem esse português muito mais aberto, essas vogais, né, acentuadas aí. É um idioma lindo, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que vai ser esse idioma da nova era mesmo, né? Esse idioma Nossa, então, será que dá alguma diferença com o chakra laríngeo por não ter... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver quando você pensa nesse 5º princípio, né? Ah, o 5º princípio Nossa. é o 5º chakra, né? O Vishuddha, né? O 5º... Né? Quando você vai transcender, né? Usar de novo o Jiva, né? Você vai virar, eubioticamente, né? O Jiva, você vai virar o Jivatma, né? Você vai transcender esse 4, né? Então tem tudo a ver mesmo com o 5º chakra mesmo, com o mental abstrato, né? Nós estamos trabalhando o mental concreto para virar o abstrato. Você falou essa coisa aí do cultural, nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, que interessante. A gente usa as 7 sílabas gregas sagradas, que são relacionadas com os chakras, né? Sim. A, E, I, O, né? Você tem esses 7. Esses cruzam o palato. Né? Eu tenho uma série de vídeos da fisiologia oculta no meu canal que eu falo sobre a cabeça, de todos os aspectos ocultos da cabeça. Nossa. E falo da boca. E a boca tem um trecho em que eu falo especialmente do céu da boca e como o mantra A1 começa no A gutural e passa e termina no M labial, em como o A1 ele é essa saída também, né? Então, esotericamente, até esse mantra tem, você puxa A1... Nossa, eu vou acabar a live e eu vou para essa sua aula aí. Como é que... tá lá no YouTube. Eu tenho o meu Linktree também, né? Dá para acessar, ele tem as playlists todas lá. Mas tá lá, acho que você colocar o Cimar, Fisiologia Oculta, aparece. São aquelas séries de vídeos curtos que eu fazia antes. Sei. Olha, Ana Coutinho, primeira vez por aqui, muito legal. Tenho 5 de missão e destino, mas vocês estão falando tanta coisa que nem nunca ouvi. Ai, meu Deus! Faça o curso iniciante. Vamos. O que é? Se jogar nos aspectos maiores,
né? Então, a gente para de falar de aspectos ligados ao homem, né? Quem fala de numerologia ligado ao homem, está lotado. É todo numerólogo aí. Poucos cabalistas ou gente ligada à iniciação realmente está disposta a falar de numerologia dessa maneira. Sim. A minha diferença é que eu estou disposto, cara. Estou aqui, estou na live, né? Tem um monte de gente que pode falar o que eu falo, mas não fala. Alguns têm segredos ligados com o que eu falo, né? Dentro de escolas de iniciação. Sei. E eu não estou ligado a nenhuma escola, então eu posso falar, né? De alguma maneira. Uhum. Deixa eu ler aqui o que o Igor escreveu. O sânscrito associa as letras aos planetas. Gutural é Marte, palatal é Vênus. Olha. Todo grande esoterismo tem a mesma base, você está vendo? É sempre a mesma coisa. Olha aqui, olha só ali, olha. O Cimar é uma das minhas fontes de vivências. A brisa e gado, não sei como fala. Brisa e gado, brisa e gado. Que legal. É melhor que ela também, consteladora das boas. Excelente profissional, terapeuta. Consteladora? É. Nossa, que legal. Todas as minhas vivências de Bert Hellinger eu devo a ela. Nossa, gosto muito da constelação familiar. Eu fiquei impressionado, viu, quando eu tive o primeiro contato. E aí, buscando o oculto em tudo, né? Comecei a pensar, né, sobre aquilo. Porque eu não tenho nenhuma amarra científica, né? Então, pensar sobre o campo, né? Esse campo que o Bert usa, né? Que o Bert Hellinger usa para acessar, né? E aí eu me lembro de questionar se são egrégoras, se são mônadas, o que ele está agindo, né? São pensamentos interessantes aí com relação à terapia da constelação familiar, né? Eu acho uma arte, né? Acho uma arte cheia de detalhe, né? Impressionante. Olha aqui, a brisa, eu vou chamá-la de brisa. Eu uso hoje a numerologia. Eu uso hoje a numerologia sistêmica e entro nas consciências dos números de experiências fortes. Jura? Sistêmica, essa palavra associa, né, Alberto? Olha, tudo. Gente, que legal. Meu Deus do céu. Quanto mais eu vejo, mais coisa aparece aí pela frente. Até na numerologia. Nossa, tem tudo a ver mesmo, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver com tudo, né? Principalmente se você rompe, né, esses mistérios menores aí, começa a lidar com mistérios maiores aí, que é o que eu proponho nos meus cursos. Olha aí a importância de estar com essa, como é que fala, essa intimidade com os símbolos, né? E abstraindo, né? Sim. Abstraindo, né? Você leu aquele livro Brida, do Paulo Coelho? Não. Brida. Porque tem uma parte ali que a Brida lá conhece a bruxa X, né? Vou falar bruxa, né? E aí ela tá aprendendo a jogar tarô com um mago, não sei quem lá, tá? E aí eles pedem, não me lembro mais se é ele ou se é ela, que pede para ela abrir o tarô, acho que é a bruxa que pede para ela abrir o tarô, e ela tá ao telefone, ela liga para ela, e o tarô tá aberto, ali em cima da mesa. Porque ela estava ali tentando, né, aprender e não ia. Ela abriu o tarô, atendeu o telefone, e ela conversando no telefone, ela entrou tipo que num transe, né? Conversando com a bruxa. Eu esqueci o nome da mulher, então eu tô falando bruxa. E ela conversando, tipo, naquele distraída, assim, ela abstraiu, né? Quando ela olha para o tarô, aí vem o insight que ela precisava. Que é isso que você está propondo, né? É acalmar esse mental, né? E eu gostaria de que estamos aqui na presença do Igor, né? Outro exercício de tarô prático. Opa. Dentro da meditação simbólica. Dentro do Patanjali, né? Você tem aqueles 8 passos. E aí você tem aquele final, que é Dhyana e Dharani, né?
Que são o quê? Que são as meditações, né? Uma você foca em algo dentro, outra você foca em objeto interno, né? Você tem algumas diferenças dela, mas qual que é a minha sugestão? Da mesma maneira que a bruxa, você não lembra o nome, do mesmo jeito que ela teve esse insight, olhando para a carta, quando ela estava desligada ali, em outro mundo, envolvida com o problema do telefone, eu conheço muita gente que medita, né? Então, muitas vezes medita, a gente pode sugerir aquela meditação com o globo azul, né? Então, muita gente faz a meditação com visualização. O meu convite é fazer a meditação visualizando as letras hebraicas no lugar dos números e visualizando o arcano dessa letra hebraica. E aí você consegue ter mais facilmente acesso a esse arquétipo. Da mesma maneira que a mulher olhando, desviando do telefone e olhando para o arcano, dessa maneira você vai estar completamente com o mental desarmado, mas tentando, visualizando esse arcano, ou, no meu exemplo, o caminho 5 da Cabala, né? Ou, se você quer estudar o 5, o arcano, ou outro número 4, o arcano 22, o arcano 13, o arcano 4, né? Que são tudo 4. Visualizar eles nesse estado de super relaxamento. Então, estou super relaxado, estou super meditando. Eu vou colocar o símbolo que eu quero ter a consciência. E pode ser qualquer símbolo. O senhor Ademar, ele sugeria você colocar na lanterna do 9, do arcano 9 do eremita. Do eremita. Então, olha a consciência que você consegue trazer, colocando a consciência dentro de um aspecto de um arcano. Né? E se você estiver nesse estágio de meditação profunda, né? Que é o exemplo dessa mulher do livro. Do livro. Você está completamente... Ali você consegue ter uma descarga. Aí você consegue receber até um pouco mais esse símbolo como arquétipo mesmo ali, né? Então é mais um exercício aí do tarot prático nessa iniciação simbólica. Nossa, é para o pessoal assistir a live com papel e caneta, né? Olha aqui, a Ana Coutinho está falando, quanto mais a gente se abre, mais o universo nos banha de informações cada vez mais profundas. Que lindo! Ela fala bem, né? Que lindo! Eu tenho aqui, quer ver? Deixa eu ver. Esse aqui eu esqueci. Esse é um yantra que eu costumo deixar aqui como um amuleto, mas para meditação tem um aqui também. Ui! Shiriyantra, que eu uso como objeto de concentração. Isso, exatamente. Né? Então, esses números são usados, né? Ainda mais nos yantras, né? Então, os yantras são mantras, né? Eles têm essa mesma, não é a raiz, né? Mas é a mesma coisa. Então, os hindus, eles sempre conseguem elevar tudo, né? Então, você pega um número, né? E você pode fazer associações por sobre a mesma meditação que eu proponho, né, nos arcanos. Né? Acho que essa que é a ideia sua, né, mostrar isso. Essa mesma meditação, olhando para o número, só que aí, como a gente conhece mais do arcano, né, como eu proponho uma associação do arcano com o planeta, né, a gente consegue colocar mais informação nesse arcano, nesse número, né, caminho de Cabala. Então, quanto mais a gente se associa a ele, mais fácil ele vem. A diferença de você lidar com o yantra é que você, às vezes, não tem muita referência, né, das cores, né, dos números. Mas isso é fácil de traçar, né? Veja que números fazem parte desse yantra. Né? Você tem o quê? Um triângulo, né? Você tem um quadrado. Quantos quadrados? Começa a traçar tudo em números, talvez você tenha insights daí ligados à numerologia. Eu acho que esse aqui, o Shiriyantra, ele me parece um pouco com a Merkabah. Isso, então. Não parece? É a mesma base, né? A Merkabah, ela vai mais para o lado redondo, né? A árvore, a flor da vida, né? Mas é a mesma coisa.
Sim. Aí são triângulos, são trindadezinhas, né? A Dourado, da tá. vida, quando você é redondo, é mais sagrado, né? Isso daqui me lembra uma miração que eu tive, uma miração, né, com ayahuasca, e que eram, assim, mandalas de pérolas, né, que ficava assim, tipo um Shiriantra mesmo, só que eram feitos de pérolas. Aquela coisa assim que ia, voltava, ficava pequenininho, ficava grande. Olha só, que legal. É, sei lá. Legal. Mandalas, o redondo é muito forte, né? Dá para você fazer, então, dá para eu passar ainda uma terceira orientação aí, né? Você pode pegar os 12 arcanos ligados ao Sim. zodíaco e dispor eles redondo, como uma mandala. Ah, legal. Então, as mandalas também fazem parte do tarô simbólico, né? Você pode pegar os 7 planetas, né? Então, dá para você transportar tudo isso para mandalas também, Sim, olhando o sim. tarô, né? Em busca desses insights. Tem pessoas que formam mesmo uma mandala quando vai fazer a leitura. Só que aí agora a gente vai dispor da maneira que está no céu, né? Como o próprio zodíaco. O próprio zodíaco já é uma iniciação simbólica, né? Quando você olha para ele, naturalmente ele já joga seus contrapontos, né? Você consegue saber muita coisa de astrologia só olhando a mandala do zodíaco, né? Quais são os signos que se contrapõem e que Marte está sempre de um lado e Vênus está sempre de outro, né? Então, eu lembro quando eu estava começando a estudar astrologia, eu não sabia o arquétipo relacionado a um signo. Mas se eu sabia o oposto, eu jogava ao contrário dele, né? Então, o que é? Você tem essas associações do próprio mandala do zodíaco, os signos fixos que fazem quadraturas entre si, né? Então, são aspectos desafiadores, né? Então, isso tudo na mandala do céu agora, do céu, né? Do zodíaco, né? Tá. Então, como eu tenho o meu mapa de nascimento, eu encaro essa mandala do zodíaco como o mapa de nascimento do universo, né? Onde Áries estava na casa 1, Touro na casa 2. Então, se eu encarar isso, esse zodíaco, como o mapa de nascimento do universo, eu começo a me questionar a respeito desses arquétipos aí, por que eles estão aí e por que eles se relacionam através de aspectos, e tudo isso vai me trazer informações a respeito desses signos ou a respeito dessas casas, né? Então, a mandala do zodíaco, esses símbolos são muito poderosos, né? Eu falo muito do tarô porque ele é mais fácil, mas o zodíaco você pode mergulhar tranquilamente e se indagar a respeito dessas quadraturas dos signos fixos, né? Por que determinados planetas só estão embaixo, não estão em cima? Por que tem planetas aqui na base? Né? Então, comentar por que o Capricórnio está lá no alto da montanha, né? Mas ele tem o rabo de peixe, que é o câncer lá embaixo, né? Então, você começa a se indagar olhando o próprio zodíaco mesmo, né? Você começa a ter insights. Então, esse que é a iniciação simbólica. É olhar o símbolo e não tratar como qualquer coisa. Tratar como a chave para você responder o grande mistério do zodíaco, por exemplo, né? Sim, sim. Você tem o mapa do céu de hoje, né? E aí como que você usa? Você tem o mapa do céu de hoje que você me passou. Isso, eu mandei ali hoje para... hoje eu mandei, porque ontem veio esse aplicativo aí que deixa ele bem bonitão, né? Mas eu gosto de saber qual... Eu acho mais fácil reparar na influência da Lua. Ah, tá, entendi. Né? Então, quando eu estou reparando em mim mesmo, eu acho mais fácil na Lua. Mas eu acho legal ali a gente mandar ali para saber quem está onde, né? Fazendo o quê, quem está retrógrado. Só para ter uma ideia do tamanho da encrenca. Eu não gosto muito. Você tem cuidado quando tem algum planeta retrógrado? Você toma algum cuidado? Não, porque eu tenho
Sabe qual que é a vacina contra tudo isso? Qual? Foi Buda que deu, né? Krishna deu também através dos controles mentais, né? Na Cabala também você tem isso de você não ser influenciado pelo astral, que eles chamam dos planetas, né? Então, é você adotar esse caminho do meio, né? Onde não tem nem bom, nem mal, nem ruim, nem bom, tanto faz o que está retrógrado, do que não está, né? E eu adotei essa ideia do Buda, né? Porque ele é muito direto, né? A história do caminho óptico, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir mandar os 8 aqui, mas se você, de alguma maneira, mandar isso, né? O pensamento correto, fala correta, ação correta, são 8, né? Se você manter tudo correto, você não tem que ter medo de retrogradação nenhuma, né? Então, eu acho interessante pensar nisso também. E já que a gente está aqui nesse ambiente, onde eu falei do que seja feita a sua vontade, né? Que o Igor fez um vídeo a respeito do Karma Yoga, eu também acho que isso é uma vacina a respeito dos aspectos que estão influindo, né? Porque se eu estou entregando tudo para Deus, e se eu estou, de alguma maneira, tentando ter atitudes corretas, ação correta, pensamento correto, fala correta, eu não preciso me preocupar com nada. Por quê? Porque a semente que eu estou plantando é boa, né? Então, o meu futuro, de alguma maneira... Isso, logicamente, falando de um aspecto de ser humano falho aqui, né? Que tenta fazer isso, né? Mas eu acho que essa aqui é a ideia, muito mais do que se preocupar com os aspectos, e sim se preocupar em tomar a atitude correta, a fala correta, né? Eu acho que é muito melhor. Nossa, isso que você falou agora foi tão maravilhoso que eu quero fechar a live com isso. Beleza, excelente, então, falei, tá falado. Porque foi perfeito, eu acho que era tudo que eu estava precisando ouvir por hoje. Hoje pela manhã, quando o Igor colocou o vídeo dele de hoje, eu fui a primeira a assistir, aliás, eu fui a segunda, porque a primeira foi a Sassá Lovato. Mas eu fui a primeira a curtir o vídeo dele. E foi um vídeo que me preparou para o dia, me deixou muito bem para o dia de hoje. E agora você me traz esse ensinamento agora. Nossa! Eita, coisa boa. Vamos fechar com isso, tá? Só me fala o curso, como é que o pessoal te encontra, e aí nós finalizamos. Então tá bom, merchan. Eu vou lançando esse Mental Ascese, né, que são 3 horas de... Quem gosta desse tipo de reflexão que eu faço, né, então é uma reflexão com começo, meio e fim, dividida em 6 etapas, com aquela lousa grande tentando explicar o meu raciocínio que eu costumo usar, né? Então, pode entrar em contato pelo... qualquer maneira, tem WhatsApp, tem Instagram, se ficou à vontade, tá? Esse é um dos projetos, o Mental Ascese, então é mental, é organizado, é com figuras, né? Então é aquela maneira, né, de você trazer todos os arquétipos. E aí, mira. E o curso de numerologia básica, né? Então eu vou lançar 3 horas básicas de numerologia, de Cabala e de tarô. Primeiro já foi de numerologia hoje. Perfeito! Perfeito! Você tem um hiperfoco, né, nessas coisas, né? Muito obrigada. Quase 20 anos, né? Só que eu dava aula de música, agora eu estou dando aula dessas coisas. Eu acho que o professor fica aí, né, perto de você, né? Sai lá de Agartha. Como é que chama mesmo? Agartha? Esse aí, que acho que ele já voltou, tá aqui já, enchendo o saco já. Espero que ele seja, se ele voltou, que ele cuide um pouco melhor do corpo dele, né? Que eu ficava bravo. Eu olhava para ele e falava, gente, ele precisa cuidar da saúde. Ele é genial. Eu vi uma vez que falaram assim, ele falou assim, vou voltar mulher. Eu vou voltar rápido. Aí o cara falou, como é que você sabe? Ele, perguntei que parou. É um gênio mesmo. Ele falava isso mesmo, que a pessoa tinha o poder de escolher com que sexo, se a pessoa era muito consciente, tinha o poder de escolher com que sexo voltasse, né? Eu ficava pensando nisso. Bom, vamos finalizando aqui, tá? Muito obrigada.
Você volta. Você volta mais vezes, né, Ocimar? Com certeza. E mês que vem eu tô aí em São Paulo, aí vou aparecer aí. Oba, freguesia do ó. Seu amigo Noé tá dormindo, né? Porque ele adora dormir, tá lá dormindo hoje. E eu quero ver sua live com o Nick. Tomara que aconteça rápido essa live aí, hein? Marca o aviso. Vai ser agora, já. Então tá ótimo. Obrigada, viu, Ocimário? Obrigado a todos que estão aqui. Eu agradeço o convite, viu? Até a próxima. Hoje é dia do amigo. Um abraço. Obrigado para você, obrigado para quem está ao vivo, obrigado para quem está no futuro agora nos assistindo, né? Um beijo. Boa noite. Beijão. Beijão. Tchau, tchau.